Olá, boa noite, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de estudo bíblico no livro de Apocalipse. Estamos chegando ao fim de mais um livro da Bíblia, mais um estudo, né? Hoje ainda não é o final, mas acredito que ainda deve haver mais umas duas aulas. A gente está finalizando. Hoje a gente vai falar sobre o final do capítulo 20 do livro de Apocalipse, beleza? Estamos concluindo. Eu espero que você tenha sido edificado durante esses estudos aí. Vamos começar fazendo uma oração, né? Pai, nós te louvamos pelo nosso dia, pela nossa vida, pela saúde. Hoje é um dia de feriado pra gente, é um dia que muitos estão descansando, Senhor. Abençoa, Pai amado, a vida de cada um, o lar de cada um. Nós pedimos a tua graça sobre cada pessoa que está acompanhando os estudos, tem assistido às aulas, aqueles que são alcançados pela tua palavra, Senhor. Que a tua palavra transforme o viver, traga esperança e traga, Pai amado, a revelação do teu reino sobre a nossa vida. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então, bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o final do capítulo 20, né? A gente parou semana passada aqui, ó, o dragão, né? Que é lançado no Satanás, tem todo aquele esquema que Satanás ele é solto, né? Depois do milênio, pós-milênio isso aqui, e hoje tem o julgamento da morte do Hades e dos seguidores, seus seguidores, tá bom? A instalação do trono branco dentro desse ciclo judicial aqui, ó. A gente está vendo é, Deus trazendo juízo sobre os seus opositores, seus adversários, aqueles que derramaram o sangue dos santos, como resposta e como retribuição do mal que eles fizeram, derramando o sangue dos santos e trazendo desgraça para essa criação de Deus, para essa dimensão da criação de Deus, onde nós existimos hoje, ok? Então a gente viu o que aconteceu depois do milênio, o milênio sendo esse período de 1000 anos em que Cristo governa com a sua igreja, e a gente viu que existem várias interpretações de milênio e que muitas, principalmente igrejas evangélicas, vão eh, interpretar o Apocalipse, o cerne do Apocalipse, como sendo o milênio, a figura central, né? Tudo gira em torno do milênio. E a gente, durante esses estudos aqui, está vendo que não é isso. O que a gente está vendo é a revelação do triunfo de Deus na eternidade, do Cordeiro que foi imolado, né? Que está sendo adorado na eternidade, onde a igreja na terra ela se une em adoração com os santos nos céus para celebrar a vitória do Cordeiro e aguardar o dia da redenção final. Essa é a temática que a gente usa. Então, o milênio é esse período de 1000 anos em que Satanás ele é preso, encarcerado, né? E depois de 1000 anos ele é solto. E aí existe um porquê que ele é solto, né? O que a gente viu aqui na última aula foi basicamente isso aqui, né? No Apocalipse 20, do 7 ao 10, Satanás, a libertação de Satanás é a batalha final. Então, o Satanás ele é liberto, né, do período final do milênio. Passou 1000 anos em que Cristo governou junto com o seu povo, sem a presença do mal, da falsa trindade, né, da trindade maligna. E então, depois de 1000 anos, Satanás é solto. Então, ele é solto de imediato, ele vai enganar as nações. E na primeira oportunidade, essas nações elas se unem novamente a Satanás. Por que isso, né? Se a gente está falando de um ciclo judicial, se a gente está falando sobre a Lex Talionis, a lei da retribuição, então a gente vê também que aqui é como se fosse uma instância de apelação. Mas, um exemplo, tá, gente? Imagina só, pessoas foram condenadas, elas podem recorrer. Elas tiveram 1000 anos, o tempo não foi suficiente para que elas se rendessem totalmente ao Cordeiro. Na primeira oportunidade, esses reis, essas nações, elas vão se alinhar novamente a Satanás. Então, para mostrar que realmente não tem jeito, tem que vir o juízo final, o mal precisa ser extirpado dessa existência, o fim tem que chegar, o fim dessa era, essa era que está amaldiçoada pelo pecado, pela morte, pelo diabo, ela tem que se encerrar para vir novos céus e nova terra, e aí tudo que é a vida que tem prometida para gente em triunfo, em glória, na presença de Deus, para que essa vida se inicie, tá bom? Então, o fogo desce do céu para devorar as nações e Satanás é lançado no lago de fogo. Essa trindade satânica agora ela está unida no tormento eterno. Então, foi isso que a gente viu na semana passada. E hoje a gente vai ver aqui, é,
Só um instante. Hoje a gente vai ver aqui o final do capítulo 20, a libertação. Perdão. Opa, cadê, gente? Isso. Então hoje, finalizando o capítulo 20, o grande trono branco, Apocalipse 20, de 11 a 15, e a gente vai fazer essa leitura aqui, tá bom? Você pode abrir sua Bíblia para acompanhar. Estou fazendo a leitura aqui na Bíblia NVT. Diz assim, ó: Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, os pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que havia feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos. E todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Então, nessa versão aqui, a NVT, ele começa falando assim: Eu vi um grande trono. Mas em outras traduções ele fala do grande trono branco, tá? Então a gente tem a figura de um trono branco. Este é o justo fim da história humana, manchada por sua depravação. Quando Deus consuma a presente era, julgando o pecado e os pecadores, a eternidade não pode começar enquanto o pecado não foi eliminado. Então, marca o escatom, o fim do escatom, o fim dessa era, né? Que a gente está falando que a escatologia é o estudo de como que Deus tem caminhado com esse mundo para o seu fim. E aqui João está revelando para a gente o fim derradeiro. O mal agora foi julgado, foi condenado e está preso na eternidade. O pecado e os pecadores que se opõem a Deus, os que não se arrependeram, aqueles que são obstinados contra Deus, eles vão encontrar sua condenação junto com os seus senhores a quem eles prestaram adoração, né? O dragão, a besta, o falso profeta, na eternidade, nesse tormento eterno chamado o Lago de Fogo. Então a gente tem no capítulo 20, versículo 11, o grande trono branco, no versículo 12, o julgamento dos justos e finalizando o julgamento dos pecadores, tá? Então, o grande trono branco é esse momento em que Cristo se apresenta para julgar os justos e os pecadores, para encerrar esse presente momento, tudo que a gente conhece desse mundo aqui, marcado pelo mal, pela injustiça, pela tristeza, pela dor, pelo sofrimento, pelo luto, pela morte, né? Pensa, tudo que incomoda a nossa vida, tudo incomoda você, vai ganhar o seu fim. Então, essa visão do grande trono branco é uma esperança para a igreja primitiva. A gente sempre está lembrando isso, né? Que essa mensagem é uma revelação para a igreja da época, mas que se aplica para a igreja de todos os tempos, mostrando que os poderes desse mundo, as autoridades desse mundo, eles são muito inferiores ao poder e à majestade do Cordeiro que está sentado. Então, qual é o verdadeiro trono? Não é o trono de César. Eu não sei se vocês lembram, a gente falou algumas vezes aqui sobre esse discurso contra-imperial, né? A igreja, a igreja do primeiro século, ali de João, ela está vislumbrada com todo o aparato romano e como o Império Romano ele vem modificando o mundo à sua volta. Mas essa modificação também é uma deturpação, uma depravação, uma idolatria, porque algumas cidades onde se tornaram províncias romanas, elas tinham a figura de César, a imagem de César, elas tinham o trono de César, então existia uma escultura de um trono em cada cidade, um trono de pedra, geralmente era um trono branco mesmo, e simbolizava a presença do Império Romano e a autoridade de César. E era um lugar de ambiente de culto. Então, os cidadãos romanos, quando passavam, eles reverenciavam, prestavam oferendas e tal para esses objetos de culto do Império Romano, da idolatria romana, do culto cívico, né, que a gente já falou algumas vezes aqui, onde a grande pátria romana ela era reverenciada e idolatrada. Em contrapartida, Deus mostra para João, para revelar para a igreja que esses poderes eles não são nada perto da verdadeira autoridade que está triunfante na eternidade. César tem poder de matar,
mas Cristo tem o poder de entregar sua vida, ressuscitar e destruir a morte, o diabo e até mesmo o inferno, né? É essa a mensagem do Apocalipse aqui pra gente. Esse mundo está chegando para o seu fim. Toda a injustiça promovida pelas autoridades do mundo que se aliam. é, Lembra que o Mateus falou aqui sobre é, a besta trazer vida para o falso profeta e para que é o falso profeta e o dragão traz a vida para a besta e para o falso profeta. Isso, o dragão traz vida para a besta e falso profeta. Então existe uma junção, uma cooperação entre autoridades religiosas corruptas com autoridades políticas corruptas, e isso é o império da besta. São as mentiras de Satanás sendo desmascaradas para a igreja. A igreja está se deslumbrando com algumas coisas que, na verdade, é só armação e mentira de Satanás. É preciso ter uma presença nos céus, uma experiência celeste para poder enxergar as mentiras que estão acontecendo aqui na Terra. E a igreja não pode se vislumbrar com isso, tá bom? Então, chega um momento em que esse mundo, as autoridades desse mundo e tudo que se opõe a Deus vai ganhar o seu fim. E o Apocalipse capítulo 20, ele finaliza isso. O escatum chegou, o fim desse mundo, dessa era má. Ela chega, não é só assim desligando a luz, não. Chega com julgamento. Cristo vem, julga os justos e os ímpios. Já vem uma sequência de julgamentos, né? Desde o capítulo 19, a gente vê a queda da Babilônia, a gente vê o dragão sendo acorrentado, a gente vê a besta e o falso profeta sendo lançado no lago de fogo. E aí depois, né, o dragão, ele é solto, Satanás é solto, para poder enganar as nações e revelar, né, que realmente não tem salvação. Esse povo ele é obstinado. Quem segue a besta mesmo depois de 1000 anos, conhecendo e tendo contato com o reino de Cristo, na primeira oportunidade eles vão servir a besta, aos planos da besta, não, ao dragão, a Satanás, né? E servir aos planos de Satanás, de se opor a Deus e fazer guerra, ok? Vamos lá então, trono branco. No capítulo 20, versículo 11, ele fala assim, ó: Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Essa é a única passagem no livro em que o trono é descrito com adjetivos de um grande trono branco. Assim ele indica tanto a imensidão quanto a majestade do próprio trono. Possivelmente para distingui-lo dos tronos lá dos 24 anciãos, né? Então existiam os 24 anciãos ali na sala do trono, a gente está num ambiente de adoração. Agora esse ambiente ele invade essa realidade aqui, onde Cristo apresenta a sua presença majestosa e gloriosa. E aí essa descrição do trono branco é para fazer a diferença. É o trono daquele que é soberano, né? Então o trono branco, ele é branco para evocar os temas da pureza e da santidade que vêm sendo associados a essa cor ao longo do livro. É, Esta é a última vez em que o termo branco ocorre no livro, e ele é um trono de pureza e triunfo. E assim é retratado corretamente, como o trono do julgamento. Essa imagem é elaborada com base na cena do Ancião de Dias, em seu trono encontrado no livro de Daniel 7, versículo 9, 10 e 22. Então, é, o João está usando, evocando figuras do Antigo Testamento, né, e principalmente essa aqui agora para a descrição do trono, né? João está revelando para a igreja que o que já foi falado lá no passado, no Velho Testamento, vai se cumprir. Vai se cumprir da forma que já foi profetizado, né? Então, o Ancião de Dias, que é um título associado a Jesus Cristo, ao Messias, ele vem, se apresenta num grande trono branco, mostrando a sua majestade. É um trono que não se compara a nenhum outro trono, ele está elevado acima de todos, e é um trono onde a pureza, a majestade está lá reinando, triunfando. Ele é retratado dessa maneira, ok? Bom, antes de a nova era ter início, a era atual deve acabar. Isaías 51, versículo 6 declara assim, ó: Os céus desaparecerão como fumaça e a terra envelhecerá, como se fosse uma roupa. Então, olha só, quando isso acontecer, quando o Messias chegar, é, Isaías, nas suas profecias, ele está tendo uma demonstração cósmica, né? Quando Deus chegar, esse mundo material aqui, ele vai praticamente assim se recolher,
diante da presença de Deus. A gente pode ver também uma associação com o Êxodo, lá no capítulo 19, né? A presença de Deus aparecendo de forma grandiosa lá no Monte Sinai, as pessoas com medo, e era uma aparição tão tenebrosa que ninguém podia nem sequer encostar no monte, né? E Moisés ele recebe a palavra de Deus falando assim: ninguém pode, sendo mortal, olhar para mim e continuar vivo. Então Deus não permite, porque a majestade dele é poderosa, é grandiosa. Então, o Apocalipse ele retrata essa mesma experiência do Antigo Testamento, tá? João nos fala agora que a terra e o céu fugiram da sua presença e acrescenta: não foi achado lugar para eles. A ideia de fugir da presença de Deus retrata um julgamento e remonta à tradição por trás de 2 Pedro, capítulo 3. Então, olha só, gente. O João ele não está fugindo da tradição do Novo Testamento. Embora a gente está sempre se remetendo ao Antigo Testamento e os apócrifos judaicos, da tradição apocalíptica judaica, o João ele está caminhando ali em consonância com os autores do Novo Testamento. Tá? Então ele também está olhando para o que os apóstolos estão falando também. Tá tudo de acordo, não tem assim muita discordância, né? Que a gente tem acompanhado todo esse tempo aqui é que, os temas que aparecem em Apocalipse também são falados por Paulo, por Pedro, todos eles ali têm uma certa consonância. Embora o João está se apropriando de muitas imagens do Velho Testamento, para que aquela comunidade ali tenha certeza do que ele está falando, tem a ver com o que Deus revelou durante a história humana por meio do povo de Israel, tá bom? Então, olha o que diz lá no texto de 2 Pedro, capítulo 3. Os céus passarão com um grande estrondo, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. A decadência que atualmente mantém a criação escravizada deve ser destruída, para que a criação se una aos filhos de Deus no novo céu e na nova terra. Então, Pedro já tinha falado, né? Por que Pedro fala isso? Pedro também ele remete às figuras da apocalíptica judaica, do Velho Testamento, esses escritos apócrifos que a gente tem falado aí, de 1 Enoque, 4 Esdras. Ele também tem isso em mente, faz parte do imaginário judaico, essas figuras, que quando Deus vier para restaurar o seu reino eterno, como foi lá no começo, no Éden, no tempo de perfeição, então vai passar os céus, a terra, vai vir um grande estrondo, tudo isso vai ser abalado com a presença de Deus, tá bom? Bom, é um quadro de destruição. O resultado dessa destruição é encontrado no Apocalipse capítulo 21. Vai ser o que a gente vai ver na próxima aula. Então, tudo que foi tocado pela morte, pelo pecado que foi amaldiçoado aqui, está caminhando para ser um lugar destruído para dar lugar para o novo céu e nova terra. Na verdade, assim, ó, não é questão de que esse mundo vai ser destruído. Esse mundo precisa se acabar para poder vir o novo mundo. A ênfase não está na destruição, a ênfase está no fim para a chegada do novo, tá bom? É, bom, o novo céu e a nova terra puderam descer, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram. Então só pode vir um novo depois que o velho se for, depois que o velho for acabado, depois que o velho tiver o seu fim decretado de uma vez por todas, tá bom? Essa é a ênfase que o João está dando para a gente aqui. Isso é importante e faz parte do que a gente tem proposto desde o começo aqui dos estudos, de ler o Apocalipse com responsabilidade, porque esse texto, esse livro, de uma forma geral, foi usado durante muito tempo para trazer medo, para dominar as pessoas com pavor. E essas passagens aqui, que falam da destruição, que falam, né, dos cataclismas, catástrofes naturais, de Deus nos últimos eventos lá que a gente viu dos septenários, né, sempre remete para um escatom e uma teofania cabulosa, assim, bem marcante, assim, bem apavorosa, né? Então, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade. Se a gente que imagina que Deus criou esse mundo com tudo como ele é muito bom, Deus não criou para destruição, mas tudo que foi tocado pelo mal precisa ganhar o seu fim para vir um novo. Eu preguei um ano passado no texto de Apocalipse 21, e eu usei como referência o N.T. Wright. No Apocalipse 21, quando ele vai descrever o que está vindo dos céus, a Nova Jerusalém, as suas dimensões, a composição e o conteúdo que tem dentro dela,
Ele fala assim que a gente vive num mundo e pensa numa construção em que um engenheiro vai fazer um prédio muito grande, mas é uma obra de arte assim maravilhosa para uma cidade que praticamente assim é medieval assim, sabe? As construções bem antigas e tal. Mas esse engenheiro, ele vai demorar com a obra e a gente sabe que obra demorada tem aqueles andaimes, essas coisas assim, né? Esse engenheiro não quer que o andaime não seja só uma fachada de andaimes. Ele quer que seja uma obra de arte. E as pessoas se acostumam com aquela beleza da obra de arte, mesmo sendo andaime, né? Andaime é só para ser andaime, ele não tem que ser bonito. Mas o engenheiro ele pretende que a sua obra esboce um pouco da beleza. Beleza, tudo bem. Quando chega à conclusão da obra, o que que acontece? Tem que tirar os andames. Mas as pessoas acharam aquilo tão bonito, aquela obra de arte tão boa, que elas não querem que tire os andames. Só que elas se esquecem que o que está por trás dos andames, a obra de arte acabada mesmo, é o prédio, que é muito mais belo do que a própria arte ali com os andames, né? E é isso que acontece nessa figura aqui do Apocalipse, né? O que João vai descrever para a gente é o que essa terra e esse momento vai ceder lugar. Precisa se acabar para poder vir o novo de Deus e essa esperança para a igreja de todos os séculos, né? Tudo que a gente experimenta aqui ainda está aquém do que Deus tem preparado para a gente, ok? Vamos lá. A gente vai passar aqui para o julgamento do justo, é isso mesmo. Capítulo 20, versículo 12, e diz assim, ó: Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluído o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que havia registrado nos livros, né? Então, olha só, existe uma cena do julgamento em que os mortos eles aparecem de novo, né? Os mortos eles são chamados para um julgamento. Fica bem claro que é a cena. Todos terão que aparecer diante do trono de Cristo, né? Então é uma mensagem também do apóstolo Paulo. É uma mensagem que vai vir o juízo final. A gente vai ter que se apresentar. Cada um vai ter que ser confrontado com as suas obras. Essa é uma imagem assim que é até engraçado quando a gente vai ver pessoas que vão falar do Apocalipse com medo, né? Que elas pensam assim, naquele dia vai ter o filme da minha vida no telão para todo mundo ver. Eu vou ser exposto. Bom, o texto não está falando isso, embora a gente saiba que, independente das coisas, será revelado, porque, né, Deus é justo e ele vai julgar com justiça, e ele, sendo um Deus onisciente, vai colocar as nossas obras à disposição para serem julgadas. A gente vai ser julgado pelas nossas obras, ok? Então, olha lá. Os textos, existe um paralelo marcante aqui entre Apocalipse 14, do 14 ao 20. Vamos ler esse texto aqui só para vocês entenderem um pouco, porque já foi falado de um julgamento aqui. Olha só, Apocalipse 14, do 14 ao 20. Em seguida, vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: Usa a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Assim aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Depois disso, outro anjo saiu do templo do céu e também tinha uma foice afiada. Então ainda outro anjo que tinha o poder para destruir com fogo, veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: Agora use a foice para juntar os cachos de uva da videira da terra, pois estão maduros. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque fora da cidade, e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com altura que chegava aos frios do cavalo. Então, é, já foi retratado aqui um julgamento. E agora está fazendo um julgamento novo. Existe uma conexão entre esses textos aqui, um paralelo entre esses textos. Alguns estudiosos vão falar que se trata de um julgamento único. Outros vão falar que não. É o julgamento daqueles que fizeram guerra contra Deus lá no, na outra parte lá do texto, lá, Apocalipse 14. Depois você pode ler lá, tá bom? Então, alguns estudiosos vão falar que são julgamentos diferentes, tá? Mas não sei. Na minha opinião,
é uma repetição de uma outra forma do julgamento, de um mesmo julgamento que está acontecendo aqui. Jesus só aparece uma vez para julgar de uma vez por todas. A gente precisa lembrar também que o Apocalipse ele é escrito num ambiente litúrgico, né? Então, gente, para que que serve uma liturgia? Uma liturgia serve para formar hábitos, para a gente, por meio da repetição, eh, dos processos de oração, de adoração, de confissão, a gente tornar aquilo um hábito da nossa vida, tá bom? Então a liturgia ela tem assim, todo domingo a gente vai lá e tem uma liturgia que, assim, as palavras não são iguais, mas o processo é o mesmo, né? Aí a gente faz uma confissão, a gente começa o culto com a aclamação do Senhor, depois a gente faz uma confissão comunitária, e aí vem a absolvição, e para cada quadra litúrgica que a gente estiver vivendo, a gente tem as palavras adequadas para falar naquele momento. Por exemplo, o que se fala no Natal não é a mesma coisa da Quaresma, que não é a mesma coisa da Páscoa, embora os passos são os mesmos. Então, o Apocalipse ele está dentro desse ambiente litúrgico aqui, retratando que Deus julgará com ira aqueles que causaram a injustiça no mundo, que derramaram o sangue dos santos, que causaram a desgraça desse mundo aqui. Essa é a ideia central do Apocalipse, que Deus vai julgar com justiça, né? Então, os textos do capítulo 14 e do capítulo 15, perdão, capítulo 20, eles estão entrelaçados. Portanto, o capítulo 20, versículo 12, descreve o julgamento dos justos que morreram, enquanto o do capítulo 20, versículo 13 a 15, dos ímpios que morreram. Essa opção se encaixaria no livro da vida e na imagem de Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. Em Apocalipse 20, e segundo essa interpretação, o mar, né? A gente viu aí que o mar teve que devolver os mortos, a morte e até o além teve que devolver os seus mortos também, né? Então tudo isso, essa interpretação do mar que está devolvendo os mortos, o mar ele é interpretado como o lugar do mal, que também entregou a besta lá no capítulo 13. Somente entrega os mortos agora no capítulo 20. Então, o que que acontece? O mar agora está tendo seu conteúdo revelado, os mortos agora são entregues para poder serem julgados. E a gente viu que os justos também são julgados, assim como os ímpios. O livro das obras de cada um é aberto para poder vir a Lex Talioni. Lex Talioni é aquilo que a gente tem falado desde o começo dos estudos, que é, você recebe aquilo que você fez. Tá bom? A gente vai falar um pouco mais disso aqui. Vamos lá. Ó, nesse momento, abriu-se alguns livros, uma alusão ao livro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, em que os livros foram abertos no Conselho Celestial e o Ancião de Dias estava no seu trono. Nos escritos judaicos, esses eram livros que registravam as obras de justos e injustos. Então a gente tem toda essa galeria de textos bíblicos aqui, né? Ó, os apócrifos aqui, ó, primeiro Enoque, segundo Esdras, quarto Esdras, tá bom? Portanto, como resultado da abertura desses livros, os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, está registrado. é, Nessa época não existia tablet, não existia projetor, não existia televisão, né? Porque as pessoas hoje ficam imaginando, dizem, vai passar minha vida lá no telão para todo mundo ver. Eu não sei, mas você vai ter que lidar com todos os seus atos e está registrado. Não vai ter como falar que, não fui eu que fiz isso, tal. Está registrado e vai ser revelado. Você vai ser confrontado com isso. Você sendo justo ou sendo ímpio, sendo salvo ou sendo condenado eternamente. As suas obras estarão lá para serem julgadas. Então, o termo de julgamento pelas obras em Apocalipse tem sido aplicado tanto aos salvos quanto aos incrédulos, e esse é um ensino importante ao longo das Escrituras e também dos escritos judaicos. E o princípio jurídico básico, né, lex talionis, a lei da retribuição do Antigo Testamento, do mundo romano e também desse livro. O que fazemos aos outros, Deus fará a nós. Para os crentes, o tema é simples: somos salvos pela graça, mas seremos julgados pelas nossas obras. Há outras passagens do Novo Testamento que falam a respeito do julgamento dos crentes, segundo as suas obras. Então a gente tem esses outros textos aí, fica importantíssimo essa palavra aí. Nosso Deus, na teologia sistemática, quando a gente vai estudar os atributos de Deus, é que Ele é justo. Esse Deus sendo justo, Ele vai julgar com justiça. É uma passagem até importante para a gente entender algumas dúvidas que as pessoas lançam, como por exemplo,
E aqueles que não aceitaram a Jesus, não conheceram a mensagem da salvação, não conheceram a Bíblia, morreram sem saber, Deus julgará com justiça. As obras delas serão colocadas lá na balança para saberem, para serem julgadas, para serem confrontadas. E eu gosto de ilustrar da seguinte forma: é, imagine você que existe uma tribo no interior do mato lá da Amazônia, que existem índios que não tiveram contato com o homem branco, ok? Entretanto, esses índios sabem quando ele entra na oca lá de um outro coleguinha e pega algo sem a permissão. Ele sabe quando está furtando, ele sabe quando está olhando para a mulher do colega com ambição, ele sabe quando está adulterando. Então, essa, esse conhecimento do bem e do mal faz parte de nós como seres criados à imagem e semelhança de Deus. A gente tem a ciência daquilo que é certo e do que é errado. E mesmo sabendo o que é certo e o que é errado, independente da cultura, da quantidade de sabedoria, de conhecimento que teve, você vai ser julgado por isso. A gente sabe, e mesmo assim a gente vai lá e comete pecado, né? Comete o erro. Pensa também naquela criancinha que nem sabe falar, ela mal sabe engatear. Aí ela vai lá na tomada, olha para o pai para colocar o dedo, porque ela sabe que está fazendo coisa errada. Então tá dentro do coração do ser humano, o certo e o errado. Deus deixa isso como parte da nossa existência e a gente vai ser julgado por tudo isso. Quando alguém perguntar para você e as pessoas que não conheceram a história da salvação, as pessoas que não conheceram a Bíblia, as pessoas que não conheceram Jesus, essa é a resposta. Deus julgará com justiça, tá bom? Então, a gente só tem que pensar no poder de Deus, na justiça de Deus. O Senhor vai fazer a justiça e não importa se as pessoas viveram isoladas, falando não para o pecado, em algum grau de medida, todos nós somos inculpáveis diante de Deus. Essa mensagem está lá em Romanos, capítulo 1, você pode ler lá. Todos estão indesculpáveis, tá bom? Bom, é, aqui. A Bíblia nunca diz que o que está exatamente, perdão, a Bíblia nunca diz o que será exatamente esse julgamento. E sabemos que fomos perdoados pelos nossos pecados e que seremos recompensados pelo nosso serviço a Deus. É suficiente dizer que seremos confrontados com as nossas obras más, pois seremos perdoados e finalmente receberemos a recompensa pelo bem que realizamos. Mas teremos de enfrentar aquilo que fizemos, sejam coisas más, sejam coisas boas. Ao mesmo tempo, o livro da vida é aberto. E como ocorre lá em Daniel capítulo 12, versículo 1 e 2, os justos serão libertos e receberão a vida eterna. Como era comum no mundo antigo, essa ideia do livro é elaborada como base do rolo que continha o registro dos cidadãos de uma cidade ou de uma nação. Portanto, os que nele foram escritos são cidadãos do céu e fazem parte do povo especial de Deus. Então, finalizando essa parte dos julgamentos justos, os livros das obras foram abertos, né? Foram lidas, as pessoas foram julgadas, mas aqueles que tiveram o nome escrito no livro da vida, a partir do momento que esse livro foi aberto, eles foram libertos dessa, desse mundo, né? Dessa era pecaminosa, dessa condição caída que a gente vive, mesmo sendo salvos, a gente ainda carrega essa condição da queda na nossa vida. A gente tem que lidar contra o pecado, contra o mal, e a gente agora se vê liberto de uma vez por todas. Todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida receberão a vida eterna. Isso me lembra alguns cultos que eu já, né, desde criança a gente vê assim, no momento final de uma pregação, o pastor faz o apelo, alguém vai lá, aceita Jesus, e aí naquela oração a gente conduz a pessoa a falar assim, escreve o meu nome no livro da vida, né? É bem por aí mesmo, tá? Aquele que tem o nome escrito no livro da vida é cidadão da Nova Jerusalém, a Nova Jerusalém que virá agora no capítulo 21 e eles estão libertos agora da morte, dessa condição caída do poder do pecado e da morte, de uma vez por todas, tá bom? Agora a gente vai falar aqui do julgamento dos pecadores, Apocalipse capítulo 20, versículo 13 e 15, diz assim, ó: O mar entregou seus mortos e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos,
e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha um nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, eu só queria abrir um adendo aqui, porque vai, um parênteses só, né? Vai falar aqui uma palavra e a minha tradução ela não fala muito bem essa palavra, né? Então, quando a gente fala aqui entregou seus mortos e a morte e o mundo dos mortos, esse o mundo dos mortos aqui é o Hades, tá? O que acontece aqui é, na que João está falando aqui na concepção dele? É que existe um lugar onde os mortos eles estão lá aguardando o seu julgamento final. Então, o mundo dos mortos, o Hades, o Sheol para o Antigo Testamento, é esse lugar, tá bom? O lugar inferior, o inferno, né? Eles são o lugar onde os mortos iam, para onde a alma dos mortos eles iriam. Então, esse lugar, a morte e o lugar dos mortos, ele tem que devolver esses mortos aí para serem jogados no lago de fogo, os mortos serem julgados e também aqueles que não têm o livro escrito no livro da vida também serão jogados no lago de fogo. Olha lá, as expressões o mar e a morte e o Hades são praticamente sinônimos no livro. Ambas são personificações da esfera do mal. Então, tudo que o Apocalipse vai tocar nessas palavras aí, o mar. Por que o mar, gente? Olha, no imaginário judaico, antes de Jesus, da época de Jesus ali, é, água era o lugar do caos. Pensa só, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Deus começa colocando ordem no caos. Não existia nada. Então a água estava ali representando o caos da existência. E Deus começa a colocar ordem no caos, tá bom? No princípio, Deus cria colocando ordem no caos, porque o Espírito de Deus estava pairando sobre o caos ali. Depois a gente vê Deus trazendo juízo na terra por meio do dilúvio. Então, água mais uma vez trazendo destruição, o mal, a personificação desse mal. Mais na frente, vamos passar muito tempo na frente assim, ó. Jesus, quando está sendo batizado, ele é imergido na água, tá bom? Batismo de João Batista, simbolizando que Jesus ele recebe o caos dessa existência, ele recebe todo o peso do mal sobre si, mas ele está ali para poder representar é, Deus, a presença de Deus nesse mundo e a redenção que ele está trazendo, assim como foi a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho, tá bom? Então o mar se abriu para o povo de Deus passar e ali eles foram batizados, né? Que alguns textos do Novo Testamento vão dizer. E aí, quando Faraó e seu exército vai passar ali no Mar Vermelho, o mar se fecha em cima deles. Então, água, caos, trazendo morte, trazendo tudo isso aí. Jesus, quando está no mar da Galileia lá, né? No barquinho, dormindo, ele está no mar. Começa uma tempestade. Então, no imaginário judaico, existia ali a presença do mal na água, no mar. É como se o mar estivesse endemoniado naquele momento ali. Então eles acordam Jesus e Jesus ele dá uma ordem, aquieta-te. Então Jesus ele exorciza o mar. Essa é a temática do evangelista Marcos, por exemplo. Então, só para a gente entender um pouquinho, né? Por que que o mar? Quando a gente for ver lá no Apocalipse 21, o mar já não vai existir mais. Ele vai dar essa ênfase aí. Por que o mar? Porque o mar representa também o lugar de onde saiu a besta, o falso profeta, né? De onde vêm os planos dragônicos, os planos do dragão, aqueles que se alinham ao dragão, eles surgem do mar para poder tentar dominar as nações. Então tudo isso aí personifica o mal. O mar tem, no Apocalipse tem essa conotação aí da presença do mal, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Na menção ao mar, aqui é um outro paradoxo, como reviveram e mortos, porque os céus e a terra foram destruídos, lá no capítulo 20, versículo 11. E se afirma especificamente no capítulo 21, versículo 1, que o mar já não existe. Todavia, ele agora entrega os seus mortos. Então, é isso, o mar agora tem que entregar os seus mortos, tá? A gente vê essa imagem aqui, né? A terra também, para que todos eles sejam lançados no lago de fogo. O Balkan, é um teólogo que a gente usa muito aqui, ele traça a origem da ideia do mar entregando seus mortos. A cena estabelece um paralelo com 1 Enoque 51, a terra e o Sheol devolvendo o que lhes foram confiados. Segundo Esdras,
e o quarto Esdras devolve os que dormem. O Apocalipse siríaco de Baruque fala sobre receber os mortos e levantar todos os que tu, o pó, né, ou a terra, os mantiveste contigo. E também tem um apócrifo chamado Apocalipse de Pedro. O Geena devolveu os que estavam nele. Então, Geena também é esse lugar dos mortos, na cidade, o mundo dos mortos, né? Para poder é, entrar em consonância. E o que que João tinha em mente quando falou tudo isso aí? É uma cena assim que remete à junção desses textos aí e essa tradição judaica aí de entender que o mar é esse lugar onde o demoníaco ali, os espíritos do mal, eles estão presentes. É o lugar do caos, é o lugar da, da, dos planos dragônicos, né? De onde surgem os planos dragônicos de dominar as nações. Ó, depois do julgamento dos ímpios, as forças do mal se unem à falsa trindade no lago de fogo em outros dois estágios. Primeiro, a morte e o Hades, né, personificados, foram lançados no lago de fogo. Ela descreve o que Paulo ensinou em 1 Coríntios. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Também tem em 1 Coríntios, capítulo 15, e Isaías 25 e Oséias 13. Então, gente, morte nunca foi algo para ser recebido como um amigo. A gente vê algumas vezes até cristãos mesmo é, que falam assim que a morte é um grande amigo que vai fazer a nossa passagem para a presença de Deus. Não, gente. A morte é um adversário e ela representa a degradação de tudo aquilo que Deus criou como bom. Tá bom? Deus criou a natureza e a gente tem que ver a natureza desfalecendo, morrendo. A gente ama um animal, esse animal, ele, em algum momento, a vida dele se finda. A gente ama as pessoas, os parentes, os filhos, os avós, e de repente a gente tem que enterrar um ente querido. Então a morte, ela é um adversário muito grande. Ah, porque a morte põe fim no sofrimento. O sofrimento é parte de uma morte demorada. A gente não pode fazer isso, a gente não pode desejar a morte. A minha avó, por exemplo, ela fala assim: Ah, meu filho, não quero viver mais não, fala para Jesus me levar logo. E olha só que coisa insana, né? Você pede para Deus usar o pior inimigo dele, né? Se submeter ao pior inimigo dele para poder é, satisfazer uma vontade sua. Que coisa mais de doido, né? Então a gente tem que pensar muito bem com coisas que a gente tem pedido, né? O apóstolo Paulo, quando ele fala assim, para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. E as pessoas começam a inverter as coisas, né? Pensando que aceitar a morte como uma coisa boa é suficiente. Não, o apóstolo Paulo está falando assim, por mais que a morte tenha um poder sobre a minha carne, sobre o meu corpo e a minha vida, eu ainda serei triunfante. A morte já perdeu. A morte, ela nunca é pra gente aceitar ela e recebê-la como um amigo, tá bom? Então fica esse ensinamento aí. A morte e o Hades eles serão unidos à falsa trindade, que já está lá, a besta, né, o falso profeta, e a grande serpente, Satanás, o dragão está lá. Agora o lugar dos mortos e a própria morte são personificados aqui como se fossem duas pessoas, dois senhores, né? É bem o que a gente pensa assim lá na mitologia grega, não tem o como que é o nome dos mortos lá? Esqueci, tem um deus dos mortos lá, acho que é Hades mesmo, né? O Hades. E aí, como se fosse um grande senhor, a morte também, esse grande senhor, eles são lançados no Lago de Fogo junto com essa trindade falsa e a trindade maligna, tá bom? E aí eles completam os estágios nos quais Deus elimina o mal por toda a eternidade. A segunda morte não tem o mesmo sentido que a morte física terrena, isso é, a cessação da existência terrena. Não há cessação aqui, e sim punição consciente e contínua. Então, olha só o que, que o autor está falando aqui pra gente. É o Gracious Borne, né? Ele está falando aqui pra gente o seguinte, ó. A segunda morte que é descrita aqui não é simplesmente deixar de existir. Porque a primeira morte é o fim dessa vida aqui, né? Que a gente, essa vida material e tal, e a gente passa a existir no mundo dos mortos, conforme o imaginário aqui que está sendo esboçado, tá bom? Então, a segunda morte não é uma, uma, uma existência que foi finalizada, que foi interrompida. Pelo contrário, é uma existência contínua e consciente de punição eterna. É um tormento eterno apartado da existência que vai vir agora, redimida, e que vai descer do céu uma nova terra e um novo céus. Beleza?
vai continuar existindo. A segunda morte é assim um distanciamento total, o isolamento total de Deus. É esse ambiente em que a gente, imagina só, gente, é, Deus virar as costas para esse mundo e tirar toda a sua presença desse mundo, o desespero, o vazio, a depressão, a tristeza, tudo tomando de conta da existência humana eternamente. Não só da existência humana, né? Todos aqueles que foram lançados lá. É dor, ranger de dentes e tormento eterno. O negócio é feio. Por isso que a gente tem que ler com responsabilidade, porque se a gente usar essa palavra aqui, essa mensagem para atormentar pessoas, botar medo nas pessoas, a gente não está fazendo um bom serviço como servo de Deus. Isso aqui serve para lembrar o povo de Deus que tudo aquilo que persegue o povo de Deus se opõe a Deus, os poderes desse mundo que se opõem e resistem à autoridade divina, elas serão julgadas e passarão o resto da sua existência num lugar de dor e tormento eterno. E a gente não pode falar para as pessoas assim, ó, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Gente, não foi para isso que esse texto aqui foi escrito. E a gente presta um desserviço para a igreja, para a nossa fé, porque a gente não precisa ficar colocando medo em ninguém, não. O nosso lugar e a nossa fala é a fala da esperança, é a fala de que essa dor que você está sentindo, a separação que você teve dos seus entes queridos por causa da morte, a injustiça que acontece nesse mundo, o derramamento de sangue inocente, isso vai ganhar o seu fim, mas não é o fim da sua existência, é o fim das suas atividades, do seu poder, e eles serão apartados para um lugar de tormento eterno. Deus vai fazer justiça, ok? Bom, o estágio final lá do Apocalipse, desse capítulo aqui, capítulo 20, versículo 15, em que Deus destrói esta era de pecado, consista em lançar os descrentes no lago de fogo. Então, o diabo já foi, a falsa trindade, né, toda está lá, a morte, o Hades e agora os seus seguidores, né, os descrentes, aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, são lançados. Em passagens anteriores, eles foram descritos como aqueles que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Mas aqui eles são aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida. Então, quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no mesmo lugar, vai receber o mesmo destino no lago de fogo, que é preparado para o diabo, seus anjos e seus seguidores. Esse texto tem sido fonte de constante debate sobre predestinação e livre-arbítrio. Teria Deus pré-ordenado aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, ou isso resultou das escolhas conscientes das pessoas de rejeitarem o chamado de Deus? Gente, quando a gente olha para o julgamento, como que a gente entende essa atitude de Deus? Deus está julgando. Deus é soberano, foi Ele que predeterminou tudo isso, faz parte da sua soberania decidir quem vai ser salvo e quem não vai? Ou pelo contrário, será que isso é só o resultado da maldade humana que levou as pessoas por meio da sua livre escolha de se opor a Deus? Bom, é um debate extenso, um debate acalorado. A igreja já lutou com isso, ainda até hoje, né? Tem muitas pessoas que vão falar sobre tudo isso aí, mas eu, Rafael, né? Vou botar aqui a minha posição. Deus é soberano. Se ele determinou quem vai ser salvo e quem não vai, ele está sendo justo, porque se a raça humana ela é uma raça caída, que é incapaz de se voltar para Deus por seus próprios méritos, seus próprios esforços, se não for Deus para descer ao nosso encontro, se não for Deus para vir nos redimir, a gente jamais seria redimido. Então, eu prefiro acreditar que Deus ele predestinou as pessoas para salvação e para condenação. Mas enfim, é um debate. Isso aqui é só um comentário. Esse debate ele é mais profundo, essas explicações são mais profundas. Em um momento oportuno, se você quiser conversar com isso, chama a gente aí no privado, a gente pode conversar e esclarecer muito dessas coisas aí, tá bom? Bom, em Apocalipse a questão não é nenhuma e nem outra. Apocalipse não está preocupado em falar se Deus já determinou quem vai ser salvo, quem vai ser condenado, ou se as pessoas estão indo por conta própria, né? Essa é a sua, o seu livre-arbítrio.
A rejeição consciente dos habitantes da terra ao chamado de Deus para o arrependimento é um tema muito importante no livro, e a soberania de Deus é o tema mais abrangente em toda a obra do Apocalipse. Ambas, a vontade dos seres humanos e a vontade eletiva de Deus, operam juntas aqui. Os ímpios foram julgados segundo as suas obras e depois foram lançados no lago de fogo pelo juiz soberano. Além disso, lá no capítulo 3, versículo 8, descreve o livro como o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, significando que a sua base era o sacrifício expiatório do Cordeiro. E lá no capítulo 12, versículo 11, afirma que os crentes venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro. Portanto, o contraste é completo. Tanto os salvos como os não salvos responderam ao chamado de Deus e ao sacrifício do Cordeiro, e de tal resposta determinou seus destinos. Os salvos escaparam da segunda morte e seguem para a felicidade eterna, enquanto os não salvos, com base nas suas escolhas e no juízo de um Deus soberano, rumaram para o tormento eterno. Ok? Então, tem uma breve explicação aqui de como a gente lida com esses temas aqui no texto de Apocalipse. Depois, se você quiser, chama a gente no privado aí. Tem eu, o Matheus, o pastor Afonso, o pastor Marcos também. Então, a gente pode sentar e conversar, né? Prepara um cafezinho aí. Você vai chamar a gente, pelo menos faz um café, tá bom? É desse jeito que a gente conversa melhor, né? Vamos lá. Para finalizar, gente, o juízo final. Olha só. Os santos aqui na Cidade Santa, os ímpios, aqueles que não tiveram seu nome escrito no livro da vida, no tormento eterno. Então, o julgamento do grande trono branco decorre naturalmente do período milenar, né? Então, ou seja, depois do milênio vem o trono de Cristo, Cristo vem para julgar os vivos e os mortos. É como uma resposta necessária ao desmascaramento do mal terrível. Entretanto, o trono branco não julga somente os pecadores, pois os santos também deverão comparecer diante de Deus para serem julgados, segundo as suas obras. A diferença é que o destino final deles é a vida, e ainda que tenham de encarar tudo aquilo que fizeram, sejam atos bons, sejam atos maus, o resultado será perdão e recompensa. Para os pecadores, o resultado é trágico, é completamente oposto. Eles também serão julgados segundo as suas obras, mas o seu destino é o lago de fogo, porque rejeitaram o chamado de Deus e seus nomes não estão registrados no livro da vida. Os incrédulos que leem isso devem perceber a implicação da rejeição. Eles seguirão a morte, o Hades, para o lago de fogo e partilharão do tormento eterno da falsa trindade. Não importa quão metafórica essa descrição possa ser, a contemplação dela é terrível. Se o céu é acentuadamente maior e melhor do que o quadro apresentado no Apocalipse 21 até o 22, versículo 5, então a condenação eterna também será acentuadamente pior que a descrição encontrada aqui. Olha lá, a gente está finalizando com esse entendimento. Deus virá para julgar e vai julgar a partir de uma ótica daqueles que fizeram a sua vida e responderam a sua vida de acordo com o chamado de Deus. Uns com rejeição, outros com adesão. Embora todos tiveram más e boas obras, elas serão julgadas. Entretanto, aqueles que tiveram o nome escrito no livro da vida receberam perdão das suas más obras e a recompensa pelas suas boas obras. Os que não tiveram seu nome escrito no livro da vida e aqueles que rejeitam o chamado de Deus, eles vão partilhar do tormento eterno que foi preparado para a falsa trindade, o inferno, a morte, né, e tudo isso. Olha só o que o autor termina falando aqui pra gente, ó. Se a descrição que a gente vai ter daqui para frente dos céus, da nova cidade, a cidade que desce dos céus, a perfeição, toda a sua dimensão, a maravilha que a gente vai encontrar lá, os tesouros, né? Gente, isso é só uma descrição. O céu é muito melhor do que tudo isso. O apóstolo Paulo vai falar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem entrou no coração humano o que Deus tem preparado. O que de fato é, a gente não tem nem noção. João teve que utilizar imagens terrenas para a gente poder ter a compreensão da morada eterna, daquilo que é o planejamento do novo céu e nova terra, tá bom? Entretanto, é, a gente está olhando para uma outra situação, é que é a questão do inferno. Se essa visão é aterrorizadora, imagine o que vai ser de verdade, o tormento eterno, tá bom? Então, essa é uma descrição
que a gente encontra aqui. A gente vai finalizar por aqui. Eu vou começar fazendo uma oração e eu quero pedir para que vocês eh, vão fazendo comentários aí. A gente está chegando no fim. O que que você gostou, o que que você não gostou, quais são as suas ponderações sobre os nossos estudos aí, beleza? E compartilhe aí com os parentes, amigos aí, com quem você quiser. Vamos orar então? Pai, nós te louvamos pelo nosso estudo de hoje. Obrigado, Senhor, pela tua graça sobre nós, o teu poder sobre a tua vida, sobre a nossa vida, Senhor. Quero te pedir, Pai amado, que cada pessoa que assistiu e tenha acompanhado as nossas aulas, Senhor, tenha a vida transformada, cheia de esperança, de alegria, por crer, Pai amado, no teu poder sobre a história, a tua soberania em salvar os teus eleitos, de ter a alegria do nome escrito no livro da vida, Pai. Receber o perdão dos nossos pecados e receber a herança que tem prometido para nós. Assim nós oramos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe cada um. Até a próxima.